Lá atrás, Denilson. Wagner. Tiro. A abertura é boa pro Corinthians. Viola se meter no meio. O Paulinho também. Esse é o Gaúcho. Alberi. Alberi. Olha o Biro. Meteu no buraco. Lá em cima, Sérgio Neri. O trabalho foi feito por Marquinhos. Com Careca. Viola tá doidão hoje. Tá doidão. Agora ele vai separar tudo ali atrás com o Wilson Mano. Bom, e o Corinthians está fazendo uso agora da sua maior qualidade, da sua força de conjunto, da sua força física e até do desespero dos seus jogadores para fazer falta. Quer dizer, para truncar o jogo, amarrar para virar 1-0 e depois administrar o desespero do Guarani. Redondo jogados 11 minutos e 7 deste primeiro tempo da prorrogação. No placar do Brinco de Ouro eu estou vendo o Corinthians na frente do Guarani, 1-0. Vamos ver se o Arnaldo vai acrescentar todo esse tipo de cera, que evidentemente faz parte da catimba numa decisão. 11, pelo menos de jogo só teve 9 minutos até agora. Aquela não vai voltar mesmo, então o negócio é providenciar uma outra bola. Agora, se perguntarem a qualquer um de nós que estamos assistindo o jogo e você que está assistindo a partida em casa, o Guarani tem força para buscar o gol de empate? Tem. Tem técnica? Tem. Tem jogadores? Tem. Precisa ver se vai ter tranquilidade. Cobrança de Alberes. Todo mundo na cozinha do Corinthians. Até o Ricardo está lá dentro. Já vem ela no primeiro pau. Ronaldo lá em cima. Não houve falta porque ele estava fora da pequena área. Paulinho. Deixaram o Viola solto. Agora eles vão fazer o diabo aí. Nem seria de outra maneira. Ih, Cacildo, o nego escorregou ali. Quarta-feira, 2 da tarde, Brasil e Áustria. Quarta-feira, 9h30 da noite. Guarani Esporte pela Copa Libertadores da América, aqui na Bandeirantes. Nosso gol milionário é o número 1, portanto, chances mínimas de você ganhar o carro mais vendido do Brasil. Parada marcada uma falta contra o time do Bugre. Agora vão enxuristar toda a vida do arqueiro Ronaldo. 12 minutos e 50 da prorrogação. Quem faz a festa aqui são exatamente as gerais, colocadas atrás do gol do Guarani, atrás do gol do Corinthians. Tentou arrumar Marquinho. Isidoro. Irmão São João. Vai Paulinho. Arnaldo disse que ele se atirou, seguiu, é apenas tiro de meta. E tá certo. Na repetição você confere comigo, dá uma olhada no replay aí. Tenta trabalhar por ali, Ricardo. Toque de boiadeiro. Arnaldo já havia parado e marcado uma infração ali no meio do campo que favorece a equipe do Bugre. 13 minutos e 40. O relógio passa vagarosamente para a torcida corintiana. Em compensação, do outro lado, é a segunda bola que não vai votar. Bom, ali vota porque a torcida é do Guarani, né? Votou e votou rapidinho, olha lá. O cachorro tá impaciente ali também, né? Aí vai ir lá no meio. Combinada com o Careca. Foi apenas e tão somente no escorregão. Ronaldo. Vem buscar aqui atrás o Wilson Mano. Trabalha tranquilamente. Tem muito espaço e muita tranquilidade. João Paulo. Piro com o João. Toca Denilson, procura e encontra Edson. E agora? Agora tentou no buraco. Viola, o autor do gol. Tentou João Paulo. A bola é boa. Chegou o Corinthians. Pintou o olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Flávio Prado. Ele tentou meter no meio da caneta de Sérgio Neri. Ele se precipitou. Ele poderia ter caminhado mais, esperar o Sérgio Neri sair. Precipitou-se e tocou em cima do goleiro. 14. Logo considerando que é o João Paulo um craque, hein?
14 minutos e 55 da prorrogação no primeiro tempo. O Corinthians ganhando do Guarani 1-0 aqui em Campinas. Se fosse no jogo de bilhar, a gente diria que essa bola do João Paulo era a bola do jogo, a bola do campeonato. Termina o primeiro tempo da prorrogação, não tem descanso. Não tem descanso, tão somente troca de lado. O Corinthians está exatamente a 15 minutos da conquista do título. As opções do técnico, quando eu disse que se eu fosse o Carbone, eu colocaria o Tosi e tiraria o Barbieri, porque o Guarani teria o Neto para tentar uma decisão de um lançamento, de uma falta perto da área. Agora o Guarani não tem essa opção e a situação ficou muito mais difícil. Daqui a pouquinho o Dona Elis Marina vai sortear mais um número para você concorrer a um gol, o carro mais vendido do Brasil. É só o posicionamento das equipes. O Carbone vai ao centro do gramado, dá orientação para os jogadores, mas a questão é que ele não pode fazer isso, já que não tem intervalo. O Arnaldo César Coelho está conversando com ele, já pediu para que ele deixasse o gramado. Essa movimentação toda que você está vendo aí é em frente ao banco de reservas do Corinthians. É, o Café, vamos ver o que o Jair pediu, Cláudio. Pediu para segurar o meio de campo agora, João, Biro e o Mano, e administrar, só deixar o Viola na frente. E vamos tocar administrar o resultado. Tá aqui o Carbone. Carbone, o que você falou pro seu time agora? Vamos ter fé que dá para chegar ainda. O Guarani se mostra com força para empatar essa partida? Se mostra, tranquilamente. Tenho convicção que nós vamos chegar. Tudo bem. A esperança é a última que morre. Como diz o Luciano do Vale, você tem sempre que acreditar. E no caso do Guarani, realmente é o time de talentos técnicos individuais e no esforço coletivo pode chegar ao gol em 15 minutos sem dúvida nenhuma. Apenas que o estado... a bola do campeonato aí, ó. Ele quis botar no meio da caneta. Então, se você... se a gente tentar compreender o estado de ânimos, de espírito, o estado de nervo, o controle emocional desse time do Guarani, jogando em casa, a sua torcida está muda, né, sentindo uma terrível responsabilidade, porque precisa de um gol para ganhar o campeonato. E o Corinthians, sim, com jogadores experientes, Mano é experiente, João Paulo é experiente, Edson é experiente, evidentemente, Birubiru, Paulinho, são jogadores que podem tocar a bola como o técnico pediu para garantir esse 1-0. Mas não tem nada decidido ainda, hein? Na repetição você está conferindo aí o gol, o desvio de Viola. E até agora está dando o título ao Corinthians. O Arnaldo não descontou nada nessa primeira etapa, pode ficar para a segunda. Vamos lá, Dona Elis Marina, mais um gol milionário Volkswagen. Muito bem, Silvio Luiz, são mais 15 minutos e a gente de todo o Brasil concorrendo desde o início do campeonato. Mas não é possível, Silvio Luiz, um de novo. O que é do homem, o bicho não come, Dona Elis. Sérgio Neri continua sendo o gol milionário e Ronaldo no Corinthians. Edson procurou Viola. Tenta agora fazer a festa, né? De humilhar, fazer qualquer negócio. Afinal de contas, o neguinho tá com uma moral que não é brincadeira. Outra bola normal para a equipe do Corinthians. O relógio não vai passar. O coração do corintiano está na garganta. Paulinho. Aqui atrás o Birubiru, se quiser, tá solto. Levanta a flanela, marcando por duplo em posição de impedimento. Dois negros do Corinthians conversando com a vizinha. Um deles era o Viola. Agora o Paulo Isidoro está todo apavorado ali, pedindo que o Sérgio Neri cobre rapidamente. E o Viola, claro, fazendo a sua, né? Vai ser um sufoco, meu Deus do céu. Se você tem coração, bota ele na geladeira, meu filho. Segura ele. Esse cachorro aí tá latindo faz tempo. Não dá pro guarda segurar ele, não. Já quis morder o Flávio Prado, já deu uma cheirada ali no Cabrini. Boiadeiro. Abriu o Alberes pelo lado esquerdo, se mete na frente, Evair. Paulinho. Se mandou o João Paulo. Na trombada ele encontrou o Isidoro e a falta foi marcada contra o time do Corinthians. Olha, Biro, tomas um cartão de graça, hein? Tomas um cartãozinho de graça. 1 minuto e 58 do segundo tempo da prorrogação. Pegou João Paulo. Olha como está fechado o time do Corinthians. Ninguém passa por ali. Dá uma olhada. Olha ali.
Não houve nada. A turma levanta aqui na frente e não enxerga nada. Não arrumou lá atrás, Dida. Marquinho. Olho no lance. Minha mãe do céu! Ninguém na torcida do Guarani acreditava que ele perdia esse gol. Dá uma olhada. O Careca foi. O Marquinhos veio, o Evair junto com ele. Tá botando o Guarani, não tá legal não. E o Ronaldo tá caído dentro da pequena área. O problema também com o jogador do Guarani ali na entrada da área. Claro que do Ronaldo, provavelmente ele tá fazendo uma cerinha. Agora o jogador do Guarani, agora já vai levantando, tá tonto, a menos que eles tenham batido cabeça um com o outro, né? Observe só o posicionamento do Ronaldo, levando a mão à sua cabeça. Na repetição você confere o gol perdido pelo Guarani. Mais ou menos do mesmo jeito que o Edson fez aquele gol no Morumbi. Bom, o jogador do Guarani era o Evair, já tá ok. O Ronaldo continua caído. Claro, a pressa toda agora é por parte da equipe do Guarani, não do Corinthians. Agora o jogador do Guarani também está realmente contundido. Ele vai ficar em campo aí porque é a decisão e faltam 13 minutos para o time tentar o gol, não é? 2 minutos e 50 o relógio do estádio que estava correndo sempre. Agora eles resolveram parar. Parou nos 2:49 desde o instante que o Ronaldo se contundiu. Evidentemente esse relógio não vale para o árbitro. Ele não se baseia nesse relógio. Ele se baseia nos que ele tem. Geralmente usa 2 e ainda tem os 2 auxiliares para o auxiliarem no caso de um problema de hora. Eu apenas estou notando esse detalhe. O cronômetro está parado em 2:49, desde o instante que o Ronaldo está caído. Se desse para a gente mostrar com uma das nossas câmeras o relógio parado, apenas como uma comprovação do que nós estamos falando. Se bem que eu tenho certeza que vocês acreditam na gente. A temperatura permanece de 25 graus aqui na cidade de Campinas. Afinal de contas, o que houve com o nosso Ronaldo? Nada, né? Lógico que não houve nada. Ele tá fazendo uma cera desgraçada, uma onda desgraçada. É um ator o nosso Ronaldo. Pode ficar de olho nesses 2:49, porque ele não vai mudar enquanto a bola não rolar. Isto é um tipo de pressão que se pode fazer em cima do árbitro. Quando o quê? Quando o jogo estiver no final e o resultado não for aquele que interessa ao dono da casa. É também, né? Uma mandiga, vamos fazer o quê? O medo tá na dele. Como é que é? Tudo certo com o Ronaldo aí? Passou a dor de cabeça? É, como sempre, né? Desde o começo não tinha nada, continua sem nada. Ele é um artista, realmente. O doutor Osmar também está com dor de cabeça aqui. Já fizemos uma benzidinha nele, né? Tudo certo, ele já está melhor. Escanteio que favorece o Bugre. Estamos no meu relógio, 5 minutos. Lá vai ela. Subindo o Ronaldo. Vai buscar serviço lá atrás, o Paulinho. No mano a mano não vai dar porque tem 5 contra 4. Procura o vazio. O Wilson, mano, toca a Dida. Corinthians evidentemente vai administrar isso. Agora o relógio está marcando 3:10. No nosso 5:23. Calma, moçada. Calma que isso não... Olha aí um tapa do Paulo Isidoro na cara do Paulinho. O Paulinho tinha dado antes um tapa no jogador do Guarani que correu. Tá expulso. Tem que expulsar o Paulo Isidoro, sim. Tá expulso, os dois. Tem que botar para fora o Paulo Isidoro. Como é que os dois. Os dois deram, os dois agrediram. Que mostrou cartão pro Paulo Isidoro e mostrou cartão pro Paulinho. O ambiente lá, vocês pegaram bem a conversa entre eles. Está expulso, portanto, o Paulinho, o Carioca, número 11. Está expulso o Paulo Isidoro, número 5. E ali no meio do campo, uma outra briga. O João Paulo, olha lá, dando tapa na cara do Careca. Não, é o Paulinho que está saindo. O Paulinho não tem que sair para cá. Também ele quer arrumar confusão. Por que ele não sai em direção ao vestiário do Corinthians? Por que vai sair para cá? Porque ele vai fazer hora, né? Ele está atravessando todo o campo. Paulo Isidoro, que é o jogador mais experiente, evidentemente nesse momento retrata o que é o time do Guarani. Jogador mais experiente, tarimbado, várias vezes campeões, chegou na frente do Paulinho, conversou e deu-lhe um tapa no rosto na barba do juiz. O juiz tinha que meter ele para fora, é evidente. Lá vamos 6 minutos e 50 da prorrogação. Olha no lance, minha Nossa Senhora! Olha aí! A
Vamos lá. Porra, eu tomei a pancada na cara e ainda fui expulso, não fiz nada, porra. Tá de prova aí, tua camisa tá cheia de sangue, porra. Tá, cortou inclusive o lábio do jogador Paulinho. Não, o tapa que eu vi daqui, nego, eu escutei ele fazer stiblaf. Agora ele não pode ficar aí no banco, ele tem que ir embora daí, hein? E o Guarani perdendo os pés de Ivair, mais uma grande chance de empate. E na verdade o Guarani acaba perdendo um jogador de defesa, que era o Paulo Isidoro, que joga muito mais do meio campo para trás e joga por sinal muito bem e organiza o Guarani. Mas pouco importa também para o Guarani a essa altura perder um jogador mais de defesa, se o time está perdendo e precisa empatar. O Corinthians sim perdeu um ponto à esquerda extremamente habilidoso e quando a bola caía no pé do Paulinho, o Corinthians ganhava tempo precioso, porque ele é muito habilidoso no domínio da bola. Quarta-feira, 2 horas da tarde, Brasil e Áustria na Bandeirantes. Às 9h30 da noite, Guarani, Sport Recife, Copa Libertadores da América com exclusividade. Olha o Careca. Tenta cercar Biro. Na virada não tem ninguém do Guarani subindo antes de tudo, Dida. Arnaldo já havia parado, não? Engraçado, pensei que ele tivesse apitado ali uma falta. Mandou seguir. Marquinho. Apertou João Paulo, lateral para o time verde. Pelo meu, 8 minutos e 30. Pelo cronômetro do estádio, 5h45. Marquinho. Eu estou vendo no placar o que você está vendo também. Corinthians na frente do Bugre, 1-0. Biro lá atrás. Se caiu, tocou e é escanteio. Mas ninguém tocou na bola não, hein? É Biro. Pode ver a repetição que o Biro toca nela. Olha lá. Olha lá, ela passou no meio da perna do cidadão. Olha o Careca lá dentro. Wilson Mano também, chega também Biro, lá vem ela para a cozinha. Ronaldo. Tentou de Cucuruto o Wagner. Rebarba lá atrás, de qualquer maneira, Paulinho Gaúcho. Wagner tenta repor lá dentro. O perigo do Buga é tomar o segundo no contra-ataque, hein? Redondo jogado da prorrogação, 9 minutos e 30. No relógio do estádio, 6h42. Boiadeiro. Denilson. Olha só, agora virou pelada, hein? Edson. Agora ninguém mais sabe de nada. Viola tá mancando já. Trabalha aqui atrás o Ricardo. A tentativa de Alberes apresenta. Olha aí de novo. Não, Biro. Bota os dois, Arnaldo. Bota os dois e faz a festa, pô. Ricardo. Tenta arrumar lá atrás, Biro. João Paulo. Evidentemente, todo o nervosismo deve estar transportado lá para dentro do gramado. O Guarani agora é o time que ataca de uma forma desesperada. Há que se compreender isso, porque é impossível se pedir tranquilidade para um time que joga em casa, precisa do empate e está perdendo por 1-0. É evidente que os nervos estão à flor da pele. Qualquer motivo é motivo para o jogador dar empurrão, chegar junto, cometer falta, né? E o Arnaldo precisa ter muita tranquilidade. E toda vez que um jogador cai, é evidente que o cronômetro do estádio do Guarani é parado, mas um juiz experiente como o Arnaldo César Coelho não vai se basear por isso, é evidente, né? Quarta-feira, 2 da tarde, Brasil e Áustria, às 9h30 da noite, Guarani e Sport pela Libertadores da América. No relógio do estádio, 7h39, no meu, 10h53. Vai sair para o jogo o Corinthians com Edson no placar, você está vendo o Corinthians na frente. O Corinthians muito próximo do título de 1988. Antes mesmo da falta ser batida, o João Paulo já estava em campo outra vez. Marquinho. Acompanha por ali, Boiadeiro. De primeira tirou lá de dentro do Wilson Mano, lá vai o Viola. Mancando como Deus quer. Chega Marquinho. Atrasar para o Sérgio Nery foi uma tremenda bobagem. Ele estava ali com o Ricardo completamente solto para o jogo. 11 minutos e 35. Mano. E é evidente que o Corinthians perde nesse instante o seu único jogador de ataque, que é o Viola, que não tem mais condição de jogo. Está caído no gramado agora. O Edson, o Arnaldo, no mínimo, não vai tomar o mínimo conhecimento da queda dele. Também o Corinthians com o Biro na abertura para Edson. Antes dele aparece Careca.
Sérgio Neri, 12 minutos e 7 segundos, 8h44 no relógio do estádio. Vai errado o Guarani, tem que ir pra frente. A tentativa era para Evair Wilson, mano. E o Viola tem que fazer o seguinte, ou ele sai de campo, ou ele fica no campo de defesa para não atrapalhar um eventual contra-ataque do Corinthians, que é o que ele faz agora, né? Aliás, já fez o dele, já vai ser consagrado pro resto da vida. Mas ele não tá com essa contusão toda não, viu? É mais manha do que outra coisa. Se meter uma bola em velocidade, ele chega, pode ter certeza. Olha lá, abaixando, levantando. A falta pertence ao Bugre. Cobrança de Marquinhos, procura do lado de cá, sempre Evair e Careca. Lá dentro o Wagner também. O contra agora para o Corinthians, vai puxar para cima da equipe do Guarani. Paulinho, lado direito, Edson, a bola é boa no vazio. Olha o Corinthians chegando, são 4 contra 2. Na virada de jogo, João Paulo. Já perdeu um, Viola. Ricardo com ele, Sérgio Neri. Alberes. Tentou fazer a falta a Edson. Careca pode mudar para o lado direito, marcado pelo Birubiru. Aí não dá. Vamos ver agora, vamos ver agora. É falta e mais 1 metro seria pênalti. Mais 1 metro seria uma penalidade máxima. Eu diria mais, se estivesse o Neto em campo também seria uma penalidade máxima, viu? A substituição do Carbone tirou também esta vantagem que tinha o Guarani nas cobranças de falta próximo à área. Na repetição você observa de todos os ângulos. São 12 câmeras à sua disposição aqui no Estádio Brinco de Ouro. Para esta decisão que você vê pela Bandeirantes do Show do Esporte. Esta é a câmera número 9. Mais 1 metro era lá dentro. Quem é que vai bater essa falta? João Paulo, que também cobra muito bem. Engraçado que no primeiro tempo, durante o jogo, quem cobrava era o Evair. João Paulo no posicionamento para a cobrança. Em pé a torcida do Bugre. De frente para o crime, Ronaldo, ali no pé da Cajarana. Todo o time do Corinthians, menos Viola dentro da cozinha. Lá vai ela, olho no lance, Ronaldo no rodapé. Ela passou por todo mundo e quase pega de surpresa o marqueiro do Corinthians. Mais que isso. Passou no meio da barreira. Passou no meio da barreira e ia bater no chão em cima da risca. O Ronaldo fez uma grande intervenção. 14 minutos e 44 no meu cronômetro. E aqui 10h25. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani na decisão do campeonato de 88. Lá vem o Corinthians de novo, no meio está Viola. Arruma tudo lá dentro o Marquinho. Vai começando a fazer a festa aqui, embora ninguém ainda acredite que o Corinthians conquistou o título. É incrível como a torcida do Corinthians está calmamente esperando. Ninguém fazendo festa, não tem negócio de estar chegando a hora, todo mundo paradinho. Estão comemorando, mas com uma simplicidade corintiana. 15 minutos e 25 no meu. Arnaldo evidentemente vai acrescer alguma coisa e é mais uma falta que favorece ao Guarani. Veja lá o boiadeiro. João Paulo. O Arnaldo não vai deixar atender mais ninguém dentro do campo. Está lá o Mário, está lá o Careca. Fora da grande área está o nosso glorioso e simpático Wagner na tentativa. E parece que houve alguma coisa. O Arnaldo vem correndo em direção à bandeira. Vai chamar alguém. O que houve aí, Flávio? Bom, o Arnaldo passa instruções aqui. Hilton, o que ele falou? Apagar o cronômetro que está com a contagem diferente do relógio dele. Cantei a bola antes ou não cantei a bola antes? Para não parar o cronômetro cada vez que para o jogo, que está com diferença evidente. Ele mandou apagar o cronômetro. Mas ninguém vai apagar, pô. É que vão apagar aqui. Vai cobrar boiadeiro. Já vai ela para a cozinha do Corinthians, subiu, arrumou lá de dentro, Dida. Viola. Parou lá atrás, Marquinho. O Arnaldo vai acabar com o jogo. Vai terminar o espetáculo em Campinas. O Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 1988, 17 minutos no meu.
São exatamente 18 horas e 53 minutos. Últimas tentativas do Bugre para chegar ao empate e conquistar o título. Bibico arruma tudo lá atrás, Denilson. Poucas vezes na história do Corinthians, dos últimos 10 anos, um técnico como Jair Pereira conseguiu extrair do time tanta vitalidade, tanta raça, tanto coração. O Corinthians não é um time de grandes craques, mas o Jair Pereira conseguiu extrair o máximo de cada jogador, que deu ao Corinthians, embora não sendo um time brilhante, uma força de conjunto extraordinária. A velha raça corintiana, independentemente do que possa acontecer nesse último minuto de jogo, a velha raça corintiana voltou como nos áureos tempos do time do Corinthians. Você observou agora o Arnaldo fazendo um sinal para o Nilson Mano de que o relógio é dele. O relógio é dele, não é o relógio do estádio. Já estamos com 17:18 agora. Arnaldo vai se dirigindo para próximo do lance, evidentemente para pegar a bola do jogo, que sem dúvida é uma recordação para a história da sua carreira. Consultou o relógio. Vai chegar perto da bola, vai terminar. O Corinthians é campeão paulista de 1988. Vitória em Campinas sobre o Guarani. 1-0. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Olha aqui o jogador Edson do Corinthians. Estão tentando agredir o árbitro Arnaldo César Coelho. Estão tentando agredir o árbitro Arnaldo César Coelho. A vitória, a conquista do título do Corinthians. Sem nenhum motivo, porque o Arnaldo teve uma arbitragem absolutamente digna e correta de um juiz internacional. Eu diria que dentro das circunstâncias a arbitragem do Arnaldo César Coelho foi perfeita. Não há nenhum motivo para se colocar nas costas do juiz a responsabilidade do título. Absolutamente. Vamos na festa. Os repórteres Flávio Prado e Roberto Carlos. Aqui o Biro, mais uma vez campeão pelo Corinthians. Jogador Viola falando aqui, o grande herói da partida. Viola mal consegue falar, tamanho é o número de repórteres que cercam esse extraordinário jogador do Corinthians. Vamos lá, Flávio. Aqui está o Ronaldo abraça o jogador Viola numa cena muito comovente, os dois estão chorando e o Viola mal consegue falar. As duas taças, a de campeão e a de vice-campeão, serão entregues, respectivamente, aos presidentes do Corinthians e do Guarani. As taças que têm as suas réplicas e serão entregues a cada um dos jogadores e que a Bandeirantes, juntamente com os revendedores Volkswagen, fizeram questão de entregar. Vamos lá, Flávio, vamos lá, Cabrini. Alô, bom, agora sim, finalmente com condições. Vamos falar com o jogador Birubiru. Vamos ver o Birubiru, mais uma vez campeão, Biru. Mais uma vez, né? Estamos aí junto com a torcida, que está delirando realmente nesse momento de furia, gostoso, né? E todo mundo estava pondo fé. Corintiano estava pondo fé que o Corinthians ia ganhar. E viemos aqui, ele veio com a gente e conseguiu o título que eles tanto esperavam. Foi na raça mesmo, né, Biru? Na raça, na vontade. Tá aí a palavra de Birubiru, capitão do Corinthians, que daqui a pouquinho vai receber a taça que simboliza o 20º título do Corinthians. E se existe um jogador que demonstrou personalidade nessa partida, esse jogador foi o Márcio. Como é que é esse sentimento de ser campeão paulista pela primeira vez, Márcio? É muito grande. Apesar que foi 30 minutos de sofrimento. Eu fiquei rezando no vestiário. E eu vou te falar, eu acho que não é hora da gente falar em nada. Simplesmente nós chegamos lá dentro do vestiário e eu me propus a sair, me propus a conversar com o Jair, sair de campo para que o time, para que o grupo fosse campeão. E realmente isso aconteceu. É uma satisfação muito grande, eu fico muito sincero. Foi a resposta a todos aqueles que achavam que o Guarani era o favorito? Não, eu acho que é muita luta. O time do Guarani está de parabéns. Agora isso é um trabalho que começou há 6 meses em Poços de Caldas, um trabalho sério, um trabalho honesto.
Então tá aí, um trabalho sério, um trabalho honesto, não desmerecendo nunca o time do Guarani, que é um grande time. Da tristeza do Carbone estampada em sua face, chorando, perdendo pela segunda vez em São Paulo um título. Foi derrotado da outra vez quando dirigiu o Palmeiras pela Internacional de Limeira. A alegria do técnico Jair Pereira, que deve estar chegando aí embaixo, para juntamente com seus atletas comemorar essa conquista incrível para a equipe do Corinthians. Vamos ver aqui o jogador Wilson Mano. Bom, Mano, você dizia aqui, poxa vida, se sair o título eu não vou estar na foto, mas valeu de qualquer jeito, né? Ah, não tenha dúvida. Eu falei pra você, confessei a você que eu estava chateado com isso, porque eu vinha participando de todas as partidas, principalmente no quadrangular, jogando todas as partidas e os 90 minutos. Mas eu falei também que a partir do momento que precisasse de mim, eu ia demonstrar a maior vontade possível. E entrei, procurei transmitir isso para muitos jogadores e acho que ajudei, colaborei e até participei do gol. E vamos esperar, Mano, que o pessoal que está nos ouvindo das revistas, dos jornais, que coloque uma foto do Wilson Mano lá do lado, não é? Ah, eu acho que eu mereço isso, né? Porque eu vinha jogando muita garra, eu acho que quando a gente colocar uma fotinha quadradinha lá, né, do lado, já tá bom. Aqui está o Marcelo, jovem zagueiro do Corinthians, dando a sua primeira entrevista como campeão. O que o Corinthians provou com esse título, Marcelo, na sua opinião? O Birubiru vai receber a taça, hein? Realmente o pessoal estava dizendo que o Guarani era mais técnico e o Corinthians era mais garra. E acho que no Corinthians tinha garra, isso sim tinha, e nós mesclamos a garra com a técnica. E o Guarani acho que jogou só com a técnica e nos usou a garra e foi aí que nós vencemos. Agora o capitão do Corinthians, Birubiru, vai receber a taça de campeão paulista ali, onde você está observando que foi feita até uma proteção para que as coisas aconteçam pelo menos dentro de uma normalidade. É, só falta agora a gente brincar, cantar roda, 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 pé, 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 tá tudo bonitinho, tá tudo armadinho, não dá para chegar lá, o Birubiru, o João Paulo, até chegar todo o pessoal do Corinthians aqui. Eu tô ao lado do jovem goleiro do Corinthians, daqui a pouquinho nós vamos ouvir. A confusão está muito grande aqui também. Bom, o Corinthians conquistou seu 20º título, já era o time com mais títulos conquistados, agora deixa o Palmeiras mais distante, o Palmeiras que tem 18 títulos, São Paulo e Santos tem 15 títulos conquistados. O Corinthians, fundado no dia 1º de setembro de 1910, continua sendo a equipe do futebol de São Paulo com mais glórias conquistadas no terreno regional. Aí está o capitão do Corinthians, o vice-presidente da federação, Antônio Gebrão, o presidente, senhor Eduardo José Farai, e as autoridades que ali estão, para a fotografia de uma taça que pode ser carregada com a mínima, com muita facilidade. Não é mais daqueles trambolhos que existiam por aí. O Denilson está falando aqui. Que é o seguinte, eu sempre joguei pra ganhar o jogo, entende? É por isso que eu sou assim. Demonstrei todo mundo aí que eu não sou nada disso, que nós chegamos junto na bola, mas eu sempre ganhar o jogo que eu jogo. Você acha que o tempo vai mostrar de que aqueles que te acusam de excessivamente violento estão errados? Ah, eu acho que sim, né? Porque eu não sou violento, não sou maldoso, eu jogo só na bola, mas com muita garra, né? Que eu sou sempre assim, né? Poder de América também era assim. Sei lá, mexe no nosso brilho, né? E eu sou assim, né? E sempre vou ser assim. A força de vontade venceu a técnica essa tarde? Sei lá, eu acho que sim, né? Falava muito em Guarani, que era técnico, que era isso, era aquilo, só falava em Guarani, televisão, rádio. Está provado que o Corinthians é o campeão. Denilson. A taça foi entregue, a taça Deusa da Vitória, da escultora Margarita Farré, 55 centímetros, 10 quilos, no valor de 10 milhões de cruzados, vai para o Parque São Jorge. Cada jogador do Corinthians receberá uma réplica e no próximo ano, no próximo Campeonato Paulista, o Corinthians vai usar pela primeira vez na história do futebol paulista uma ideia do futebol italiano, ou seja, o escudeto ao lado da camisa do Corinthians, simbolizando que ele é o campeão paulista. Eu não sei se está alguém aí perto do Carbone, mas realmente a expressão de tristeza do Carbone é algo que chega até a comover, né, Juarez? Um trabalho tão perfeito, um trabalho honesto, um trabalho sincero, um trabalho de reformulação. Enfim, a vida tem dessas coisas. Um dia se ganha, um dia se perde. Eu cheguei aqui perto do Carbone, mas foi feito um pedido pelo preparador Lino Facchini, que o Carbone não tem condições de falar. Ele está chorando, ele está cabisbaixo, conforme você citou, Silvio. Está arrasado, está caído, afinal de contas, ele perde
mais um título, perde o título dentro de casa e, ironicamente, a banda da Polícia Militar de Campinas, que evidentemente tem uma maioria de torcedores do Guarani, toca nesse momento o hino do campeão. E não é Avante Meu Bugre, é esse aqui, ó. É evidente que se o verbo que se tem que conjugar na televisão é mostrar a imagem mostrando o técnico do Guarani, fala melhor do que qualquer outro tipo de depoimento, e há necessidade de se respeitar a dor desse treinador que já mostrou competência. E a torcida do Guarani, que se encontra aqui nas cadeiras numeradas, entendeu e compreendeu perfeitamente como foi a final desse campeonato. De que, ainda com esse resultado, nada é capaz de tirar o brilho da campanha do Guarani no Campeonato Paulista, que foi realmente um time extraordinário. É uma diretoria que investe muito forte no futebol, desde as suas equipes inferiores, tanto que ganhou o Campeonato das Aspirantes e poderia ter vencido o Campeonato de Profissionais. A história do jogo foi dita aqui por nós, desde o começo da partida, de que quem fizesse o primeiro gol ganharia o jogo. Dificilmente uma equipe teria força, depois de sofrer um gol, de passar à frente da outra, e foi isso que aconteceu. O Corinthians conseguiu o gol através de uma jogada de ataque e depois administrou o desespero do Guarani. É a necessidade de que, a partir deste campeonato, por isso que existem duas taças, uma taça para o vice-campeão, para que se dê também um pouco de dignidade ao título de vice-campeão, ao segundo colocado numa disputa de campeonato, para ver se a gente consegue contribuir para o fato de que chegar em segundo ou terceiro lugar seja um demérito, como em todas as partes do mundo, é sempre um mérito conseguir ser vice-campeão e chegar entre os 3 primeiros classificados. O Corinthians mereceu o título, mereceu na medida e na proporção em que, através de um time realmente corajoso, batalhador, menos técnico do que o Guarani, mas mais prático depois que fez o gol, conseguiu conduzir o seu time à vitória. Então, foi um time que mereceu, nesta partida e durante a campanha, o título de campeão paulista, e todos que estão aqui, os torcedores do Guarani, perceberam claramente que não houve interferência da arbitragem nesta partida. Daí o aplauso que se deve dar ao Corinthians, mas não pode se esquecer de maneira nenhuma do mérito também do Guarani. O Corinthians mereceu o título de campeão, como o Guarani, se tivesse vencido, também mereceria, porque foram duas equipes iguais, distintas e diferentes, apenas na última partida em que o Corinthians conseguiu fazer 1-0 e conseguiu, com todos os méritos, chegar ao final com uma grande vitória, para a alegria da sua grande torcida. Bem, o Flávio ou o Cabrini, por gentileza, um dos dois se dirijam ao vestiário do Corinthians, para que nós possamos acompanhar a festa do vestiário do Corinthians. Estamos com câmeras, estamos com luz, estamos com tudo, está apenas faltando um repórter lá no vestiário do Corinthians. Perfeito, e o time do Corinthians todo aqui em cima, dando a volta olímpica, e em seguida, quando descer, evidentemente nós estaremos acompanhando a festa lá dentro do vestiário também. Aqui está o Cláudio Café, o braço direito do Jair Pereira. Cláudio, você já falou, já decretou, a gente já cansou de aplaudir. Agora, uma informação que me parece muito importante, que soou por aqui. É verdade que, apesar de campeões, vocês deixam o Corinthians? Olha, isso aí não soaram bem essa informação. Essa semana vamos ter uma semana de folga para fazer uma reciclagem. É uma transição até muito boa para os jogadores e para mim e para o Jair também, que vamos sentar com calma junto à diretoria e vamos... A ideia do Jair, pelo menos, é o que ele passa sempre para mim. Mais uma vez, eu vou ser porta-voz dele. Continuarmos no Corinthians. Mas vocês têm proposta até posterior, né? Temos proposta da seleção do Peru para dirigir nas eliminatórias agora. Tem uma proposta de Portugal e de um clube aqui do Brasil também. Mas a prioridade vai ser para o Corinthians. Isso muito bem. Ele já falou para todos e ele só vai sentar para conversar sobre isso a semana que vem. Muito bem. Imagens agora do vestiário do Corinthians com o repórter Roberto Cabrini. Então, Silvio. Nesse momento, os jogadores do Corinthians estão chegando aqui no vestiário e a festa é muito grande, muitos torcedores já chegaram até aqui e vamos ver se o vestiário já está liberado. O vestiário já está liberado para a imprensa e os amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes terão a oportunidade de ver os campeões. Uma grande festa aqui com o presidente Vicente Mateus. Campeão, é campeão, é campeão, queiram ou não queiram, é campeão.
Aí o desabafo do presidente Vicente Mateus e foi a resposta daqueles que não acreditavam que o Corinthians seria capaz de fazer o que fez, né? Como é? Não entendi. Foi a resposta àqueles que não acreditavam que o Corinthians seria capaz de conseguir o título aqui mesmo em Campinas? Tinha muitos que não acreditavam na bicicleta. Ficaram com a bicicleta e nós arranjamos uma motocicleta. É mesmo, presidente? Presidente, e a partir da conquista, a comemoração agora como é que vai ser? O presidente sendo abraçado com muito entusiasmo por todos os torcedores, pelos diretores. Presidente, a comemoração vai ser aonde agora? O que tem planejado? Onde vai? Paulista mesmo. O senhor está indo para lá? Vamos para lá, sim. O senhor manteve a fé durante todo o tempo e em algum momento chegou a ficar com receio da conquista? Eu disse que ia de pé. Ia de pé naturalmente. No corpo de bombeiros ou da polícia militar. Está difícil para aguentar essa emoção, presidente? Não, estamos firmes. Está firme? Firme, então tá aí, o presidente Vicente Mateus. Com o campeonato. Está acostumado com o campeonato, né? Foi o mesmo presidente da célebre, da histórica conquista de 1977. Vocês acompanham aí nas imagens da Rede Bandeirantes a saída do presidente Vicente Mateus, conforme declaração do próprio presidente, daqui ele vai arrumar para a Avenida Paulista, aonde haverá grande comemoração. Ele falou que ia a pé, carregando a taça daqui até lá, né? Vamos lá, Cabrini, vamos lá do vestiário do Corinthians, vamos lá. Pois não, estamos aqui, temos também a presença do goleiro Carlos, que não jogou essa última partida, mas é também campeão. Carlos, as pessoas, o Carlos está dando uma entrevista para um emissor de rádio, mas também atende ao show de esporte da Rede Bandeirantes. Muita gente dizia que o Carlos não ia conseguir ser campeão e finalmente esse momento chegou, né? Chegou, veja bem, eu acertei minha transferência para o exterior e no último momento, mas eu saio como campeão, né? Você se sente campeão, isso que é importante. Será que eu sou menos do que foi o Leão em 70, do que foi o Everton hoje? Tá? Eu acho que não, né? Exatamente, porque eu participei até agora de tudo, né? E se eu não pude jogar foi por uma infelicidade de uma contusão. Mas se a equipe chegou até aqui, foi porque ela teve força interna, um deu a mão ao outro. Perdeu muitos jogadores no seu percurso, voltaram, outros não puderam chegar até o seu final. E mesmo assim chegou. Chegou, foi campeão, porque Deus sabia onde ia colocar o título, nas mãos de quem colocar. Então se veio para a nação porque nós trabalhamos sério e unidos, sem mágoa, sem problemas nenhum com o outro. E chegamos aqui porque o nosso treinador foi um verdadeiro líder e agiu sempre honestamente aqui dentro. A importância do jovem goleiro Ronaldo nessa conquista? Ele entrou normal, sem ser questão de jovem ou nada. Participou normalmente dos jogos, fazendo o seu papel muito melhor do que qualquer coisa. É um goleiro que tem um futuro imenso. Aí, portanto, depoimento do Carlos, que também é campeão, apesar de ter se transferido. E está aqui o Everton, que infelizmente comemora com uma contusão, mas é claro que a conquista do título faz esquecer até a dor, né, Everton? Sem dúvida alguma. Inclusive, para tranquilizar minha família de que tá tudo tranquilo, houve só uma pancada no músculo, nada sério. Agora, a minha grande curiosidade, como é que você curtiu essa conquista? Devia estar numa tensão danada aqui dentro, né? Até desligamos o rádio, entendeu? Porque depois do gol, a equipe melhorou e conseguiu um título muito importante, entendeu? Mas, felizmente, que eu gostaria de estar lá dando a volta olímpica, né? Mas tá tudo bem, eu acho que o título está no lugar certo. Você tem vivido uma grande novela há muito tempo. O Everton sai ou não sai, deixa o Corinthians, fica. Campeão agora, que passo você deverá tomar? Olha, eu vou estudar a partir de terça-feira. Segunda, terça-feira a gente vai definir minha situação em termos de futuro. Você não parece tão alegre assim. Não, eu estou contente, mas um pouco triste por causa da minha contusão, né? A gente, ao longo do campeonato, não teve problema algum. Logo na final, algumas vaidades, né, que eu não pude, mas estou satisfeito sim pelo título. Aí o depoimento do jogador Everton, o doutor Léo Vilarinho, médico do Corinthians, explica como é que está o Everton, para tranquilizar definitivamente a torcida. Ele está bem, ele sofreu uma pancada no músculo glúteo e fez um hematoma muito grande, mas está bem, sem problema, só com muita dor. Aí, portanto, Everton, campeão paulista, ele também, a exemplo do Rivelino, do jogador Birubiru,
e também no próprio Rivelino, nos seus tempos de Corinthians, né? Um exemplo da garra corintiana. Nós continuamos aqui no vestiário do Corinthians, pois não. Apenas para informar que a hora que o Flávio Prado tiver condição do vestiário do Guarani, nós também temos uma câmera colocada lá para mostrar o outro lado da história, né? Continue com você, Cabrini. Pois não, aqui está o Jair Pereira conversando com o Márcio da Rádio Globo. Vamos ver o que ele está falando. O Viola tá aparecendo, um Paulinho já foi dizer, por que o time é coisa? Então eu botei isso na cabeça dos jogadores. Agora, se você me falar que o Guarani é mais técnico do que o Corinthians, eu queria ver hoje, por que não mostrou lá dentro de campo que é mais técnico? Por que não... mas isso aí depende, você joga em função do adversário, ou não é? Pega um cara mole, você vai mais dura, chegada, é time de chegada. Aqui tem gente que conhece, que é tudo, não é todo mundo só eu, não, é uma comissão técnica, é uma diretoria, uma torcida, são jogadores que você vê, no Corinthians ninguém chegava atrasado, foi um trabalho, acho que merecia realmente ganhar o campeonato como ganhou, com mérito, e eu quero ver se alguém vai dizer que não foi com mérito isso. Aí, portanto, o Jair Pereira, daqui a pouco ele vai conversar. Cumprimento, parabéns pela vitória do Jair Pereira. Ele está terminando essa entrevista com o Márcio Bernardes e já vai conversar com os amigos do Show do Esporte. Popular Roseira. Pois é, Popular Roseira. Eu não sabia que o apelido dele era Roseira. Roseira por quê? Quem que falou isso? Silvio Luiz disse que você é o Popular Roseira. Pergunta por que o apelido dele é Caminhão. Nessa disputa eu não entro, não. Venceu o melhor time mesmo, Márcio, na sua opinião? Eu acho que foi, pelo menos mostrou hoje que realmente era melhor. Você dá só cabrir um minutinho que nós estamos terminando aqui o trabalho de toda a equipe com o Jair Soares. Então tá aí, portanto, o Márcio terminando a entrevista com o Jair, que já vai falar com os amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes de Televisão. E enquanto o Jair termina ali... Bom, enquanto você mantém aí esse aguardo com o Jair, eu vou falar... Aqui tá o Flávio. Então vai, filho, vai, filho. Um minutinho só, que esse é o depoimento fundamental. Toda a torcida do Corinthians está esperando para ouvi-lo. 19 anos de idade, ele acaba de fazer história. Já tinha feito na primeira partida, quando entrou e mudou completamente a produção do time. E hoje ele fez nada mais, nada menos do que o gol do título. Como é que se sente um jogador como você fazendo história, Viola? Pô, eu tô se sentindo bastante feliz. Como você falou, você vê, domingo passado eu entrei bastante tranquilo, consciente. E hoje você vê que eu já tive uma oportunidade de sair jogando e graças a Deus fiz o gol do título. Tô muito feliz. Agora, conta pra torcida corintiana, qual que é o seu salário? Quanto é que você ganha? Bom, meu salário é 6.400. 6.400. Quantos ônibus você tem que tomar para ir até o treino? Eu pego 4 ônibus por dia. 4 ônibus por dia? E a sua alimentação, a sua família, como é que vive? Pô, minha família é uma família humilde, pobre, acho que, sei lá, agora acho que as coisas devem melhorar pro lado deles. A sua família fatalmente está te acompanhando pelas imagens da Rede Bandeirantes. Pode falar, fala com a tua família. O que você gostaria de dizer para a tua família nesse momento? Bom, eu gostaria de dizer que um abraço, que você vê que minha família, desde quando eu comecei a jogar futebol, minha família incentivou, apesar que minha mãe chegou, pô, Viola, vai trabalhar, que a situação tá meio crítica. Eu falei, não, mãe, espera mais um pouquinho que eu vou partir pro futebol, quem sabe um dia eu posso ser um grande ídolo, um grande craque. Foi isso daí, eu mando um beijo pra minha mãe e pra toda a minha família. Acho que já vai receber um bom aumento depois dessa conquista, e depois principalmente desse gol? Bom, agora eu tô pensando em comemoração, depois... Como é que vai ser essa comemoração, Viola? Tocando viola? Eu acho que vai ser muito boa, um sambinha... Dá para comemorar bem. Qual é o salário dele? Repete, Cabrini. Repete para todo o Brasil. Repete para todo o Brasil o seu salário, Viola. 6.400. 6.400 cruzados. Então está pagando fora da lei, porque o salário mínimo é 15. Pois é. Como é que é o negócio, Silvio? Estão pagando abaixo da lei, porque o salário mínimo outro dia passou para 15, né? Pois é. Ô, Viola, eu gostaria de fazer para você a seguinte pergunta. Quando você disse que poderia ser mais rápido do que o Ricardo, do que o Wagner, todo mundo disse que você era abusado e que até seria irresponsável por aquela declaração. Você acha que hoje provou que você sabia o que falava? Você vê, acho que o que eu falei, aliás, apesar que eu não falei muitas coisas que colocaram nos jornais, mas você vê que hoje deu para provar para todo o pessoal que estava aí. Aí você percebe também... A Rádio Bandeirantes presente... Ô, Cabrini, pois não. Uma perguntinha pro Viola. Por que ele estava jogando com 2 camisas? Tá bom, vamos ver. Ele está conversando com a Rádio Bandeirantes agora? Pois não. Só mais uma pergunta. O Silvio Luiz pergunta por que você estava jogando com 2 camisas? Bom, porque eu estava bastante confiante. Acho que eu tinha quase a certeza que eu ia fazer um gol e jogar camisa pra galera. Foi o que aconteceu. Eu fiz o gol e joguei a camisa. E a contusão? Isso é que é autoconfiança, né?
É lógico, bastante confiante. Pô, pra gente ter alguma coisa na vida, a gente tem que ser bastante confiante. E a sua contusão, hein? E a contusão, Viola? Bom, aconteceu que tava dando cãibra nas duas pernas, às vezes... Não era fisgada? Não, cãibra mesmo, e não tava dando pra se movimentar direito. Mas tudo bem, já sarei, graças a Deus, agora vamos comemorar aqui. Tudo bem. Bom, o Flávio deve ter condições da senão, o Jair Pereira Não, estamos aqui. Como é que tá, Flávio? Estamos aqui. Olha só a imagem no vestiário do Guarani, do Neto. Neto, por favor, dá uma chegadinha aqui. É uma coisa realmente terrível, né? O Neto saiu. Nesse momento o pessoal saudando a presença do Carbone. Onde o Guarani errou, Neto? Se eu posso dizer, né, Flávio? Acho que nós fizemos um grande trabalho, né? Acho que até que no Brasil o vice não é reconhecido. Mas acho que nós jogadores, comissão técnica, o Carbone está de parabéns. Nós somos convictos para ser campeão, mas não conseguimos, pô. Não tem muito o que falar, né? O que você sente quando você vê a torcida gritando Dali Bugre dentro do vestiário, apesar da derrota? Essa diretoria é sensacional, né? Acho que a gente fica emocionado porque nós queríamos ser campeões, né? Mas não deu. O que a gente pode se fazer? O time jogou para vencer, mas não conseguiu. O Corinthians foi um time que mereceu também, porque tinha condições de ser campeão. Eu acho que o título está bem colocado, está bem posto no Parque São Jorge. Vai você, Cabrini. Pois não, nós continuamos a trabalhar aqui no vestiário do Corinthians. E aqui está o técnico Jair Pereira conversando com os amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes. Jair, o Corinthians provou o que esta tarde com esse título? Cabrini, olha, provou que eu já vi de muita gente falar que o Corinthians não tinha condição de ser campeão. Está aí provado que tem, quando um grupo é unido, quando se trabalha sério e quando o ambiente é bom, é passado para dentro de campo. Você vê um Corinthians aguerrido, correndo, merecendo ganhar. Eu quero ver quem é que vai dizer que o Corinthians não mereceu vencer esse título. Por que o Corinthians conseguiu desmentir todo esse pessoal? Qual foi a razão principal? A primeira tranquilidade, o ambiente no Corinthians é muito bom. Os jogadores mais experientes estavam querendo trabalhar, um caso do João Paulo, um Carlos, um Birubiru. Você viu que o Birubiru é? Um Birubiru, um Edson. Então os garotos, os que estavam chegando, subiram de produção, os garotos tiveram chance. Tem gente aí no aspirante muito boa também, sabendo que tem chance de jogar. E com isso foi se fortalecendo. Hoje entrou um Viola. O Viola fez o gol da vitória do Corinthians. Então é 19 anos, garoto do Júnior, do aspirante. E tá aí, ganhamos o jogo em cima do Guarani com um gol de Viola e com o esforço de todo mundo, da diretoria, do pessoal da comissão técnica. E eu quero agradecer o pessoal Garcia, né? Por ter me trazido aqui, ter acreditado em mim, e o Sérgio, que faleceu. Vou oferecer ao Sérgio e o pessoal da Garcia esse título. Durante o campeonato você foi criticado porque colocava jogadores jovens, caso do Ronaldo, caso do próprio Viola, porque muita gente achava que os jogadores mais experientes deveriam atuar. Você acha que conseguiu mudar um pouco a concepção do futebol brasileiro com esse título? Você viu que o Corinthians só teve garoto, a média era acho que 24 anos, só garoto, o goleiro, o centroavante, o pessoal do meio do campo. Acho que não tem nada de falar que é jovem, não tem condição de jogar. Responsabilidade. O negócio é o tratamento que você dá aos jogadores, a parte psicológica, você conversar com eles e realmente ter bola para jogar, né? O pessoal viu que o time do Corinthians hoje era jovem, enfrentou um Guarani, casa cheia, a torcida também ajudou muito. E estamos aí, somos campeão paulista de 88, com muita honra. Cabrini, você vai deixar o Corinthians? A minha última pergunta. O meu contrato acaba realmente com esse jogo, né? A minha palavra é essa. E aí nós vamos ver como é que vai ficar. Eu realmente estou longe da minha família, eu estou sentindo saudade da minha família. Mas existe alguma possibilidade que você continue? Lógico que, olha, eu com a imprensa eu me dou bem, né? Vocês da Bandeirantes sempre me elogiaram, sempre. É lógico que às vezes, Cabrini, às vezes nós estamos trabalhando lá, às vezes a gente tem um entrevelo, né? A gente discute, às vezes discute com alguém. E uma vez nós discutimos, nós dois, eu te peço até também desculpa no ar, porque você é uma pessoa sensacional, vocês dois da Bandeirante. E eu quero aqui te dar um abraço e também te oferecer esse título. Ô, Cabrini, acho que quem está de parabéns é você, Jair. Pois não, Juarez? Eu só queria falar uma palavrinha com o Jair, posso? Pois só não, um minutinho. O Juarez gostaria de trocar uma palavrinha? Ô, Jair. Oi, Juarez. Ô, querido, eu notei pela sua declaração anterior de que, evidentemente, envolvido pela emoção, você às vezes se aborrece quando alguém diz que o Corinthians era um time muito mais de raça e o Guarani um time muito mais de técnica. Eu posso te dizer, porque hoje eu completei 28 decisões de Campeonato Paulista, 28 vezes que eu faço decisão do Campeonato Paulista. E você foi o técnico que nos últimos 10 anos conseguiu extrair do Corinthians uma raça
que o time sempre teve por tradição, mas que não conseguia colocar em campo há muito tempo, compreendeu? Então você realmente, com um time sem craques extraordinários, você tirou de cada jogador o máximo que cada jogador do Corinthians podia dar. Por isso que, de uma forma geral, a imprensa paulista fala que o Corinthians era um time muito mais de raça, como a sua história sempre foi, compreendeu? Então eu não vejo demérito nenhum em que você sinta que o time tem mais raça do que técnica, compreendeu? Ô Juarez, é lógico que tem certas coisas que às vezes a gente até sente que tem uma razão de ser. Você imagina se eu aceitasse isso e transmitisse para os meus jogadores isso, eu estava entregando a rapadura, estava levando sanduíche para a festa, é ou não? Então eu sempre fui contra, e às vezes eu falava até mais áspero para os jogadores sentirem, pô, o homem acredita realmente na gente, né? É lógico que é uma equipe de raça, tem jogadores técnicos. Se a gente for analisar direitinho, você vê, o Edson foi um jogador que jogou na seleção. Quer? Pode falar, Jair, pode falar. Você vê, o Edson jogou na seleção, o Denilson também, o Marcelo, nós estamos reclamando até a não inclusão dele aí, né? O Dida já foi de seleção, o Birubiru é esse jogador sensacional que você conhece, e outros aí, o Paulinho já foi de seleção. Olha, o ambiente do Corinthians é sensacional, a amizade, o trabalho, o respeito mútuo que existe lá entre jogadores e comissão técnica. Lá você viu, nós demos liberdade total à imprensa e trabalhamos certo. Entramos aqui, eu falei, olha, pode ser favorito, mas só vou saber quem é campeão quando o juiz apitar o finalzinho. Ô Jair, O Birubiru participando da festa da... Ô Jair, oi. Você continua com aquela estrela aí. Gostaria de fazer uma pergunta para você daqui a pouco. Viu, Jair? Oi. Continua com aquela estrela aí, Jair? Eu tô do lado aqui do Birubiru, né? O Birubiru foi aquele jogador, aquela pessoa sensacional que eu tenho uma estima tremenda. Ele sabe disso, eu vim passando e ele pode falar para você do ambiente que é do Corinthians, um ambiente de respeito, de homem e de todo mundo saber o seu direito. Então o Birubiru é um dos grandes campeões esse ano. Ele foi o único, acho que já tinha sido campeão outra vez. Mas olha, nós fomos campeão, você vê, no primeiro turno o pessoal não acreditava, fomos pro segundo, ganhamos, não acreditava. Aí o pessoal falava pra mim, ó, tu vai ir pra chave do Caipira, porque senão tu não vai ser classificado. São Paulo, Palmeiras e Santos, fomos e classificamos. O Guarani era favorito, ganhamos. Então você vê, é muita amizade entre os jogadores, muito trabalho e, pô, e aí raça, aquilo que você viu um Birubiru e todo mundo demonstrar hoje. Era tudo que você queria, né? Pois não, aqui está o Birubiru, vamos aproveitar, ouviu? O Birubiru também. O Biru, você inclusive é candidato a vereador, esse título deve dar um impulso na sua campanha? Sem dúvida nenhuma, acho que eu não estava preocupado com isso, dependendo se fosse campeão ou não, eu tinha certeza, se eu entrasse firme mesmo, eu ia ter esse apoio toda essa torcida corintiana aí. Seu primeiro título pelo Corinthians foi conquistado em 79, né? Qual a diferença, qual foi o sentimento que você teve na época, que você está tendo hoje, enfim, como você encarava um título antes e como você encara hoje? Cada título é diferente, né? Mas cada título que você ganha é uma alegria maior, um negócio que vai marcar na tua carreira, na tua vida. Então é sempre bom você estar ganhando o título. Aí, portanto, o depoimento do Birubiru, o Flávio Prado talvez tenha condição lá no vestiário do Guarani. Vamos ver, Flávio. Ok, aqui no vestiário do Guarani teve mais uma vez a sequência daquela cena do Carbone. Ele entrou aqui completamente transtornado. Ele não falou com ninguém, está trancado na sua sala de trabalho, que é lá no fundo. Evidentemente é um clima de velório aqui no Guarani. E o presidente Beto Zini talvez seja a única pessoa que possa conseguir falar com o Carbone, né? Conseguir extrair alguma coisa, porque a reação do Carbone, claro que uma reação de tristeza era esperada, mas a dele chegou a assustar, né? Beto, o Carbone, a gente está até preocupado, ele não está conseguindo falar com ninguém, ele se trancou na sala. Você está pretendendo ir lá falar com ele agora? Bom, é normal, né, que isso ocorra. É evidente que ele sofre a emoção do jogo, cada um tem a sua maneira de extravasar. E é normal que realmente ele sinta toda essa tristeza. Eu, pelo menos, não. Eu acho que nós devemos ser gratos, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ter chegado à final de um campeonato paulista. E para mim, realmente, eu considero todos os jogadores campeões. Eu acho que chegar na final do Campeonato Paulista, decidir em 120 minutos, é uma obra do acaso, do destino, e realmente foge tudo o que poderia acontecer dentro de um jogo. Então eu só posso ser grato a tudo, continuar humildemente o meu trabalho
procurar classificar o Guarani na Libertadores, procurar fazer um campeonato nacional maravilhoso, outros campeonatos paulistas surgirão e queira Deus que nós possamos ter a oportunidade de chegar mais uma vez à final como chegamos agora. Muito bem, Flávio. 15 segundos para Juarez Soares. Bom, dentro da grande festa que foi a conquista do Corinthians do Campeonato Paulista, restou, eu como jornalista não posso deixar de falar e espero que todos que estejam me acompanhando, como a Bandeirantes, possam entender de que o futebol é feito de um imenso sacrifício para essa juventude que se predispõe a jogar futebol. O retrato é esse garoto Viola do Corinthians que fez o gol da vitória. Sem querer acirrar ânimos, mas é uma lembrança necessária de que uma legislação precisa ser modificada. Um garoto que faz um gol do título do Corinthians, campeão paulista de 1988. Somando 2 vezes o salário do Viola, não dá um salário mínimo que o trabalhador brasileiro ganha. Alguma coisa precisa ser mudada. Bem, amigos, a Bandeirantes mostrou para você nos mínimos detalhes a decisão do Campeonato Paulista de 1988, feita aqui da cidade de Campinas, a 100 quilômetros da capital, sem nenhuma falha. E tenho certeza, amigos, vocês continuarão confiando no trabalho da Bandeirantes, porque a Bandeirantes é o canal do esporte. Campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Tradições e glórias. É assim mesmo que se conta a história do Corinthians. Vejam só essa sala. Nunca em tão pouco espaço se achou tanto lugar para se guardar tantos troféus. É a grande prova de que o Corinthians sempre foi forte. Um campeão que nunca deixa passar os títulos mais importantes. O melhor exemplo, não há centenário que a Fiel não comemore para valer. 1922, 100 anos do Brasil independente. O Corinthians, menino de 12 anos, ganha seu 3º título. Que esquadrão aquele! Nos anos 20, não havia nada igual ao timão do inesquecível Neco. Todo mundo queria o Neco, mas como não tem amador, o Neco não queria ir para nenhum lugar. Chegaram clubes e ofereceram vantagem para ele e tudo, e ele não quis saber de nunca deixar o Corinthians. 1954, 4º centenário de fundação da cidade. E lá estava o timão. A equipe conquistou o troféu Bandeirante, que fica exposto aqui no jardim do Parque São Jorge. O time daquela época só tinha fera. Gilmar, Idário, o espanhol, Roberto Belangeiro, Cláudio, o gerente, Baltazar, o cabecinha de ouro e Luizinho, o pequeno polegar. Um craque que deu título ao Corinthians, marcando o gol de cabeça contra o Palmeiras. Imagina você numa final de campeonato e você sendo campeão centenário, se imagina como os palmeirenses ficaram, né? 1988, centenário da libertação dos escravos. Dá licença? Mais uma faixa de campeão. E aqui do lado, o troféu que todo mundo correu atrás e agora é do Coringão para sempre. Esse último aí, sabe que foi o dia da escravidão, que só daqui a 100 anos é que será novamente outro campeão, mas saiu o campeão e, por sinal, um moreno que marcou o gol da vitória. O coração corintiano é mesmo um coração diferente. Até quando vence, ele sofre. Esse estádio aqui, o estádio do Morumbi, tem sido testemunha privilegiada disso nos últimos 11 anos. No dia 13 de outubro de 77, a sagrada perna direita do Rei Basílio pôs fim a 22 anos sem título. Mas como se sofreu para acabar com esse sofrimento? Toque de cabeça, a chance! Dias antes, neste outro gol, o mineiro Palinha também foi personagem de um momento dramático. Ele fez literalmente um gol com a cara e a coragem. Um gol que doeu, mas que doeu gostoso. Palinha numa fala da retaguarda, Carlos! Gol! E até um craque refinado como o mágico Dr. Sócrates ficou contagiado por essa história de gols sofridos, diferentes, originais marcados pelo Corinthians. Na decisão do título de 82, o primeiro da democracia corintiana, ele fez
tudo certo. Entrou na área bonito para despachar o São Paulo com um gol de canela. Gols de canela. Ninguém como símbolo birubiru para marcá-los. Nas semifinais de 79, ele fez um tão perfeito, mas tão perfeito, que eliminou o Palmeiras de Tele Santana. Birubiru, símbolo da raça corintiana, comandou um time jovem, onde despontou o zagueiro Marcelo. Hoje, aos 21 anos, ele é um dos novos ídolos da torcida. Um ídolo que a nação corintiana deve a um dos seus fiéis. Marcelo, quando garoto, foi convidado para jogar no Palmeiras. Uma facada no coração do velho pai. Na minha opinião, não ia mesmo. Não, falando sendo sincero, não ia mesmo, né? Filho comportado, jogador de fino trato, Marcelo é dedicação total em tudo que faz. A festa foi pouca. Suas noites já voltaram a só ter tempo para o estudo. Ele também não brinca cursando o 2º ano de engenharia eletrônica. O jogador de futebol tem que concentrar e perde muitas aulas. Esse ano aqui eu já perdi muitas aulas, mas por enquanto está dando para mim levar. E se der para mim conciliar os dois até me formar, eu pretendo realmente terminar o curso. O Marcelo é tão bom aqui como é no Corinthians? O Marcelo é um becão de primeira aqui dentro também. Ele costuma rebater todas lá, costuma fazer bom questionamento, né, a respeito de economia, principalmente no momento que estamos vivendo. É bravo e também preocupa o nosso zagueiro campeão. E tomara que rapidamente ele conquista a seleção brasileira, que é o objetivo de todo lugar. E seja o campeão do mundo, que é o que está faltando para o Brasil, não é? Então vamos saudar o nosso querido colega. Esse outro menino, que em 90 minutos se transformou no grande herói da torcida, não teve opção. Pobre Viola teve que descer o Morro Elisa Maria para driblar as dificuldades da vida. Viola, agora começa uma nova batalha para você sair daqui? É lógico, agora estamos tentando aí construir outra vida, né? Você vê que, como todo mundo pode ver, eu sou um garoto humilde, pobre. Se Deus quiser, minha vida vai se acertar aos poucos. Viola, você que jogou a camisa para a torcida, já tinha um pressentimento de que decidiria o título para o Corinthians? Só o gol levaria o título para a gente. Então eu estava bastante confiante. Foi isso, entrei com 2 camisas, tive a felicidade de fazer o gol e jogar a camisa para a torcida. Tá do mesmo jeito que ele tirou, tá aqui. Você não vai lavar ela? Eu não vou lavar não. Se eu pudesse emplastificar desse jeito, eu emplastificava. Uma louca paixão. O corintiano jamais duvida que a sorte sempre joga a seu lado. Por isso ele é fascinante. Serve de inspiração até para quem não é daqui. Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer. Se enrolar no pano da bandeira e reclamar se o time não vencer. Quem chega neste corredor só tem um caminho a seguir, o caminho do mosqueteiro. Aqui é território do Corinthians, casa de corintiano, que faz questão de mostrar o que tem no coração desde a porta de entrada. O lugar que eu mais convivo é minha casa, com a minha família. Eu quero conviver com o Corinthians também. Então é Deus, minha família e o Corinthians. Marcelo no ataque, olha o Corinthians, Wilson Mano, ajeitou, bateu, viu? Beleza! Uma louca paixão, ou quem sabe, um apaixonante delírio de maluco. Corintiano que é fiel, é assim mesmo. Doidinho, doidinho. Capaz de fazer festa até eu rever a gravação de um gol. Vocês não cansam de ver esse gol, é? De jeito nenhum, cada gol é uma emoção diferente. Aliás, eu estou arrepiado aqui, cada momento que passa o gol do Corinthians, parece que a conquista do campeonato novamente. Almofadas, tapetes, a casa toda em branco e preto. A paixão está sempre por perto. O corintiano, por onde vai, carrega suas cores. O comerciante José Romão é um tipo exemplar, tão fiel que nunca perde o passo. Seus negócios não ultrapassam os limites da Rua São Jorge. Sua vida não sai da Zona Leste. E a loja, então? Romão vende calçados, mas o que está em exposição é isso aí.
E para atender a freguesia, o Corinthians, mais uma vez, entra em campo. Qual é o número mesmo, Biro? 39. Desse pé famoso aí que faz cada gol lindo para o Corinthians. 39. Tem o torcedor aflito, que só relaxa com a vitória a conquistar. Agora, também tem o torcedor mais atrevido. Caso do publicitário Washington Oliveto, que semana passada cantou vitória antes da hora. Não percam nesse domingo a Filarmônica Corintiana em Campinas, executando o Guarani. No centenário da proclamação da República, o Corinthians vai restaurar a monarquia e mostrar que é o rei do futebol paulista mesmo. A seguir, você vai ver Marilyn Monroe. Tiro certo.